Oi, oi, gente, vamos começar. Vamos começar agora. Acabei de abrir a live, um pouquinho atrasada ali, né? 3 minutinhos atrasada. Essa nossa live do meio-dia, sempre essa correria para chegar até aqui. Mas vamos nos acomodando, né? Pegando água, papel, caneta, café, enfim, o que for surgindo aí. E o pessoal vai entrando também à medida que a live vai rolando, né? Bom dia! Que bom você aqui, né? Sempre presente nas lives, isso mesmo. Muito bom. Então vamos pegando papel, caneta, enfim, acomodando mesmo, né? Nossas emoções do dia para fazer essa live. E o pessoal vai entrando, a gente sabe que a live do meio-dia o pessoal vai entrando na hora do almoço e a gente vai trocando aqui muitas ideias, né? Bom, essa live é a segunda live da nossa série do Esquenta do Destrave. Então, todos os dias, meio-dia, eu vou estar aqui com você, né, para falar sobre saúde mental perinatal, para falar sobre carreira de psicologia obstétrica e todas as outras coisas que tenham a ver, né, com isso. A ideia desses 10 dias, gente, então a gente vai de segunda a sexta essa semana e de segunda a sexta na semana que vem também, começamos ontem, né? A ideia desses 10 dias é que vocês saiam daqui organizadas, preparadas para enfrentarem ali 4 dias de destrave e conseguirem realmente fazer a diferença. Então, quando a gente chega lá no destrave, que são esses 4 dias, do dia 22 ao dia 25, né, que vamos ter, vocês já vão ter bastante bagagem, bastante conteúdo para aproveitar o melhor desse evento. Todo mundo que participa sabe que é um evento de muita prática, todo mundo que participa sabe que é um evento muito transformador e eu quero que você chegue lá já preparada para isso. Por isso que eu estou fazendo aqui essa série, né, de conteúdo da meio-dia a meio-dia e meia. Oi, Lê, que bom você aqui, muito bom. Então, vamos lá. Gente, eu trouxe um tema hoje que eu acho que é de interesse da maioria dos psicólogos e das psicólogas, e estudantes também da psicologia que me acompanham, né? Que é como se inserir no mercado da perinatalidade. Esse tema é um tema fundamental, porque a gente vai unir tanto o nosso conhecimento na perinatalidade, o nosso conhecimento na área, com também a prática de fazer acontecer. Né? Muitas vezes a gente fica paralisado ali, esperando, né, que as coisas caiam do céu, esperando que, enfim, tudo se resolva sozinho e a gente não faz nada para as coisas funcionarem. Então, como que eu vou me inserir no mercado da perinatalidade se eu não tenho nenhum tipo de orientação quanto a isso, tá? Hoje, isso que eu vou fazer aqui, nessas meia hora que temos juntas, né? Eu vou fazer as orientações de como você pode se inserir nesse mercado da perinatalidade da forma mais prática possível, para quando você chegar lá no destrave, tá mais fácil você pegar melhor o conteúdo do destrave, né? Que é um conteúdo mais denso lá, tá bom? Então, eu não sei se todo mundo aqui me conhece, né? Tô vendo alguns rostinhos entrando na live que eu já conheço, mas tem gente também que eu nunca vi por aqui, então eu sou Luzia Maia, sou psicóloga, atuo com obstetrícia, né? A gente chama psicóloga obstétrica. Isso quer dizer que eu atuo com gestação, parto, puerpério, luto perinatal, infertilidade, o TEINEL, né? Todo ali tudo que sai, né, do período do ciclo gravídico puerperal, tá? Tudo que ramifica do ciclo gravídico puerperal. E, além disso, além de fazer a clínica da psicologia obstétrica, né, eu também dedico meu tempo diariamente a ensinar tanto os profissionais quanto estudantes da psicologia a fazerem o que eu faço, né, a terem segurança na atuação e poderem viver da psicologia perinatal, da psicologia obstétrica. Então, quando eu falo de segurança na atuação e viver da psicologia obstétrica, eu tô falando tanto da segurança em relação a conteúdo, tá? Eu tô falando tanto de segurança em relação a como fazer dentro do consultório, né? Que é importante, tá? Mas também da segurança do como eu faço para viver disso, como que eu divulgo o meu trabalho, como que eu faço para as pessoas me conhecerem, para ter pacientes no meu consultório, né? Então é isso que a gente faz, é isso que eu vou trazer aqui para você, essa segunda parte, porque ao longo desses 10 dias, do meio-dia ao meio-dia e meio, a gente vai ter também
um ramo aí de conteúdos de consultório, tá? A gente vai ter aula de depressão, a gente vai ter infertilidade, a gente vai ter várias coisas aí, né? Vai ter convidadas, então vai ter a Cami falando também do processo oncológico na mãe, mas hoje é uma coisa mais de negócios. Hoje estamos business aqui, no Cuidando de Mamães, né? Então, gente, eu sei que a faculdade, ela não ensina nem a perinatalidade, né, nem a obstetrícia. Deixa eu encostar aqui, que eu acho que vai ficar muito mais confortável para mim e para vocês também, se vocês forem se acomodando aí, né? A faculdade, ela não ensina a obstetrícia, ela não ensina perinatalidade para o psicólogo. Mas não só isso que ela não ensina várias outras coisas, né? Então ela também não ensina sobre como me inserir na psicologia, como me inserir no mercado da psicologia, como que eu faço para as pessoas me buscarem, né? E isso é algo extremamente importante, porque de nada adianta eu me formar, eu pegar o meu diploma, se não consigo exercer, se eu não consigo executar aquilo, se eu não consigo pacientes para colocar em prática. E aí, além da prática, a gente vai falar da qualidade de vida. Então, hoje, o que a gente tem, muitas vezes, são profissionais que precisam atender por plano de saúde, porque é o que vai pagar alguma coisa, né? Mas paga muito pouquinho. Então, entra num ciclo de atender 12 horas por dia. E aí pega um ou outro paciente da área que estuda, por exemplo, a da perinatalidade, que atende por plano de saúde, atende tudo, né? Então pega um ou outro ali da área que estuda, não desenvolve a prática, não tem tempo para a família, não consegue estudar, enfim, não é legal, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse caminho da gente que eu acho que é bem importante. Primeiro, obrigada às meninas que estão aqui, Ana, que delícia, Ana Paula, Ana Alice, todas as Anas, né? A gente tem um monte de Ana lá no curso da gente, a gente tem um monte de Carol também, e quando eu falo, Carol, e todo mundo fica, qual Carol? A Ana, qual Ana? Tem muitas Anas e muito Carol. Então, a ideia hoje é essa, tá? É uma live que vocês já sabem, que é até 12h30, eu vou até 12h35 hoje aqui, porque eu atrasei, né? Vou ser justa, mas que a gente vai ter muita prática. Então, por favor, peguem papel e caneta nesse exato momento, que vamos começar. Bom, gente, quando eu comecei, eu tive muito esse medo também, tá? Queria compartilhar isso com vocês. Que eu também tive muito esse medo de, ok, como é que as pessoas vão me encontrar, né? Como que as pessoas vão me achar? E agora? E eu precisava que desse certo, né? Então eu não vou falar aqui minha história, porque enfim, não cabe, é meia hora só de live. E eu precisava que desse certo. Então eu dei alguns passos extremamente de forma intuitiva, assim, sem muito conhecimento de marketing nem nada, porque não é a minha área de fato, mas que deram certo, que fizeram sucesso, né? Então eu falo fizeram sucesso porque eu alcancei o meu objetivo, que era a clínica, né? Consegui viver da psicologia e deu muito certo, e por isso que eu compartilho com vocês hoje, né? Michele, bem-vinda, Haline, nossa professora nova no CDM, hein? Depois eu conto mais novidades sobre isso, inclusive, né? Então, existe esse medo no psicólogo de, eu não vou conseguir viver de uma demanda restrita, por exemplo, a obstetrícia. Ou então, não consigo atuar na obstetrícia porque, de repente, eu não tenho uma pós-graduação na obstetrícia, ou porque eu não sou mãe, enfim, a gente tem várias questões aí que surgem, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é em relação a acreditar no que você pode, no que você não pode, a conhecer o seu caminho. Não dá pra gente traçar um caminho sem conhecer esse caminho. Isso é importante da gente ressaltar. Parece uma besteira, mas no desafio que eu fiz esse último mês agora, em abril, tá? Com as minhas alunas, eu coloquei uma tarefa no desafio que era de autoconhecimento. A única tarefa de autoconhecimento. Todas as outras tarefas eram em relação a marketing, né? E, gente, assim, choveu comentários de, meu Deus, como é importante pensar nisso. Como é importante pensar em o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu quero. Então, a primeira coisa pra gente falar de se inserir no mercado da psicologia é o que você quer. Eu acho que você tem que entender o que você quer. Eu quero clinicar, Lu. Eu quero fazer clínica. Eu quero fazer clínica com gestação, com puerpério, com luto,
Ou eu quero fazer clínica só com uma das áreas, eu quero fazer clínica só com puerpério, eu quero fazer clínica só com luto perinatal, de repente. Ok, eu preciso ter um panorama do que eu quero, de como eu quero fazer isso, de como eu quero me posicionar, tá? Segura essas informações. Ou então, Lu, eu quero atuar na maternidade, eu quero atuar no hospital. Segura essa informação também, tá? Isso é importante, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai tomar várias decisões espalhadas, não intencionais. E aí é mais difícil da gente alcançar aquilo, o nosso objetivo. Por quê? Pensa comigo. Eu quero atuar com obstetrícia, eu prefiro atuar com luto perinatal, por exemplo, tá? Não é meu caso, eu atendo clínica perinatal geral, né? Gestação, parto, puerpério, enfim, tudo isso. Mas vamos supor, eu prefiro atuar com luto. Mas eu não tenho isso muito claro na minha mente. Então, eu faço as minhas postagens em relação a gestação, eu faço as minhas postagens em relação a puerpério, né, com bebê, enfim. E aí a paciente do luto, ela não vai chegar até mim com facilidade. Ou ela até vai chegar, porque uma das minhas publicações vai ser em relação a luto. Mas vão chegar outras pessoas. Eu faço minhas publicações em relação à adolescência. Veja, nada tem a ver com perinatalidade. Nada tem a ver com obstetrícia. Então eu preciso ter essa clareza. Primeiro ponto que você vai colocar aí é ter clareza do que você quer. Primeiro, da demanda que você quer atuar. E segundo, de que formato de atuação. Clínica online, clínica presencial, hospital e por aí vai, tá? Precisa ter isso. O segundo ponto, né, que eu vou trazer aqui pra vocês, eu anotei aqui porque vocês sabem que eu fujo, que eu saio falando outras coisas, né, depois assim, aleatórias, contando histórias, batendo papo com vocês como se eu tivesse tomando um café, né? Então eu anotei tudo, tá? Então o segundo ponto é você levar a sério esse estudo. Então é um outro problema que eu vejo com muita frequência, pode até parecer bobeira, mas vai por mim. Eu vejo com muita frequência o problema de eu quero atuar na área, eu sei onde eu quero atuar, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não estudo, mas eu não me dedico, eu quero tudo de mão beijada. Então, gente que vem, muitas vezes até aqui, tá, no meu perfil, porque eu deixo muito aberto, a gente bate muito papo aqui mesmo, e fala assim, Lu, eu tô querendo atuar na área e queria saber se você pode me indicar para um médico de tal lugar, sei lá, né? É em Recife, que eu atuei muito tempo. Você pode me indicar para alguma equipe de Recife? Aí eu falo, tá, me conta, né? Você quer atuar na área, mas o que você tá fazendo? O que você já fez? O que, né? Não, eu não estudei ainda, eu não comecei ainda, tô pensando em fazer o curso, tô pensando em começar a estudar. Não vai dar, entendeu? Assim, é papo sincero aqui. Hashtag Tia Lu Sincera. Então, é um papo sincero mesmo. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou dizer, sinto muito. Não vai dar, não vou te indicar. Né? Por quê? Porque a gente precisa levar a sério. Obstetrícia, gente, atuar com obstetrícia não é simples. E, infelizmente, assim, eu queria poder te dizer... não, é super fácil, tranquilo, fica tranquila, que, né? É isso mesmo. Mas não é. Se torna simples à medida que a gente estuda, se torna mais simples à medida que a gente tem uma rede de apoio, que eu vou falar disso, se torna mais simples à medida que eu tenho pessoas que vão me dar a mão para minha caminhada. Fica muito mais fácil. Agora, se você está na sua casa e você que está assistindo essa aula e decidiu atuar com obstetrícia, mas você não está fazendo nada para isso, não vai, assim, você não vai conseguir atuar, porque vão chegar demandas que você não vai estar preparada. E aí você vai encaminhar, né, como qualquer psicólogo ético, tá? E também não adianta comprar curso e não fazer, não adianta comprar livro e não ler, não adianta nada disso. Tem que dedicar realmente tempo. Lu, mas eu não tenho muito tempo, mas eu de repente, sei lá, tenho um bebê, né? Muita gente chega nessa área depois de ter filho. Eu não tenho filhos, né? Vocês sabem disso. Mas eu sei que muita gente chega nessa área depois de ter filho. Então, eu tenho um bebê recém-nascido, eu não consigo, porque eu trabalho CLT e tô fazendo uma transição de carreira. Tudo bem. Quando eu falo pra você que você precisa se dedicar,
levar a sério, não é que você precisa tirar uma manhã todos os dias para estudar. É que você precisa ter constância. Então, mesmo que você tire 1 hora, dia sim, dia não, no dia de semana, e 2 horinhas no sábado e 2 horinhas no domingo. Sei lá, 1 horinha no sábado, 1 horinha no domingo. 1 hora todos os dias, alguma coisa do tipo. Meia hora todos os dias. Aí você vai chegar, porque você tem constância. Mesmo que você estude meia hora todos os dias, se você de fato fizer, você vai ter o conhecimento. Você 1 hora vai conseguir atuar com segurança. Mas, se você é daquele grupo que compra curso e não faz, que compra livro e não faz, que não lê, que baixa artigo e não lê, não vai rolar, você não vai se inserir nesse mercado. Esse mercado, ele tem muito espaço, de fato, porque temos poucos profissionais ainda. Mas a minha pergunta é, que tipo de profissional é você? Né? Você é o profissional que vai ser indicado de olhos fechados, que vai conhecer as pessoas, fazer uma rede de apoio. E vamos supor que eu tenho uma irmã que precisa, que tá grávida, precisa de pré-natal. Que eu vou pensar assim, eu confiaria a vida da minha irmã pra você. Ou você é o profissional que as pessoas vão dizer, ih, fulaninha assim, ó. É mais ou menos, não sei, não gosto muito do jeito que ela atua, porque ela não tá muito atualizada. Fica aí, né, essa reflexão seríssima pra você, tá? E aí um outro ponto que eu acho mais prático sobre se inserir no mercado, né, que eu queria trazer para vocês, é a intencionalidade nas coisas. Aí esse ponto, eu acho que é um ponto, a intencionalidade é um ponto que eu queria muito que você prestasse atenção, porque a gente não aprende mesmo na faculdade. Eu vou beber minha água, que eu tô com sede. A gente não aprende mesmo na faculdade, tá? Quando eu falo de intencionalidade, eu tô falando de um posicionamento estratégico. Presta atenção que eu vou explicar isso pra você e você vai anotar, porque quando você chegar lá no Destrave, você vai entender tudo que eu tô levando pra você, tá? Então, quando eu tô falando de intencionalidade, eu tô falando de um posicionamento estratégico. Olha só, semana passada, eu fiz um desafio aqui nos meus stories, que eu analisava 3 perfis. E aí a gente tinha perfis de Instagram de psicólogas, todas tinham que ser psicólogas ou obstetrícia, tá? Pra você entender como é que foi. Que não dizia o que a pessoa faz, que não tinha postagem nada sobre a área, que só tinha postagem, por exemplo, da família, enfim. Isso não é estratégico. Eu preciso ter estratégia para atuar. Então, quando eu consigo traçar o que eu quero, sabe o primeiro ponto que eu trouxe para você? Quando eu consigo traçar o que eu quero, quando eu consigo desenhar o caminho que eu quero seguir, eu consigo ter estratégia. E aí, o que eu tô chamando de estratégia? Desde o seu posicionamento digital, desde as postagens que você faz, por exemplo, tá? Se eu quero atuar com puerpério, mães puérperas, tá? E aí eu faço postagem falando sobre... Não é que eu não posso fazer, veja, mas a maioria das minhas postagens é em relação à política. Isso não é estratégico. É em relação a idosos. Isso não é estratégico, tá? Porque isso não atinge o público que eu quero que me procure. Para eu ser procurada, a pessoa precisa me encontrar. Então, além de me encontrar, ela vai precisar se identificar. Ela vai precisar olhar para o que você fala, presta atenção nisso, e pensar assim: eu preciso resolver esse meu problema. E essa pessoa é a pessoa mais qualificada para resolver o meu problema. Eu vou mudar a situação aqui, porque eu sou muito sincera. Vocês sabem que aqui no CDM a gente não tem muito essa coisa de esconder as coisas, né? Então, vamos virar. Eu vou virar a situação, eu vou falar de mim. Eu ensino profissionais estudantes de psicologia a terem segurança na atuação clínica com psicologia obstétrica e viverem 100% da psicologia perinatal. Essa live de agora, o nome dela, presta atenção, é Como se inserir no mercado da perinatalidade. E, gente, isso é estratégico, é intencional.
Então, quando eu trago essa live pra você, é porque eu sei que ela te interessa. É porque eu sei que isso é um problema na vida dos psicólogos, que a gente não consegue informação, que ninguém ensina sobre se inserir nesse mercado, que ninguém traz a prática. Eu sei disso porque eu ouço vocês. Que quando eu coloco uma caixinha perguntando assim, qual que é a sua maior dificuldade na psicologia obstétrica? Você me responde, vocês me respondem assim. Minha maior dificuldade é encontrar espaço no mercado. Minha maior dificuldade é me sentir segura para atuar. Vocês falam isso para mim. Então eu sei que esse é o problema de vocês que eu posso resolver. Entende? Faz sentido? Então é a mesma coisa com a sua paciente. Veja, se eu sei que um problema, se eu vou atuar com um puerpério, por exemplo, e eu sei que um grande problema no puerpério que incomoda as mães é a dificuldade de lidar com as emoções diante as frustrações de ter um bebê, né? Porque você planeja um horário e o bebê, enfim, ele sai desse horário, porque você acha que vai dormir e não dorme, porque a sexualidade às vezes demora muito a voltar, porque, enfim, se eu sei que a frustração, que a vida de uma puérpera, né, é um problema, traz uma dificuldade emocional para ela, que isso traz sentimentos negativos, raiva, e ela quer lidar com isso, eu preciso falar disso no meu perfil. Não dá para falar no meu perfil sobre política. Não dá pra falar no meu perfil sobre religião. Não é que eu não posso falar de nada disso. É que não faz sentido eu gastar o meu tempo falando dessas coisas que não vão atingir a minha paciente. Entende? Então a intencionalidade é fundamental. Gente, isso que eu tô falando é uma aula. Se você parar pra pensar, é uma mega dica pra você. Então, como é que eu vou, Luzia, ser intencional? Vamos supor, Lu, você que não tem filho, como que você fazia no começo para ser intencional em relação à gestação, a puerpério, se você não viveu essas fases? Pesquisa. Você vai pesquisar, você vai perguntar para as pessoas que você convive qual que foi a maior dificuldade. Você vai perguntar no seu Instagram. Você vai entrar no Google e vai ver o que as mulheres falam sobre isso. Você vai procurar no YouTube. Você vai procurar em blog. Então você vai entrar em diversos locais e procurar o que essas pessoas falam. Gente, isso aqui é o pote de ouro, tá? E aí não basta intencionalidade na postagem, não basta intencionalidade na live, não basta intencionalidade no conteúdo. Você vai precisar dessa estratégia na sua forma de ser. Veja, não é que você precisa ser uma pessoa diferente do que você é. Por exemplo, a Luzia que vocês veem aqui é a Luzia do dia a dia. Eu sou assim, né? Eu sou essa pessoa, tá? Eu entrei na live falando, gente, aquela correria e tal, né? Então, assim, eu troco muito a verdade com vocês. Mas a intencionalidade, quando eu falo na forma de ser, eu tô falando na sua postura, na sua roupa, no jeito que você aparece na internet. Porque, gente, não tem como. Em quem você confia a sua história? Na pessoa que, de repente, aparece na internet e ela tá de pijama o dia inteiro. Ela não mostra que atende. Ela não mostra estudando. Ela só mostra bebendo, farra, enfim. Essa pessoa que você vai confiar a sua vida. E aí você pode até me dizer, Lu, tá, mas quer dizer então que psicólogo tem que ser perfeito, que psicólogo não pode beber, que psicólogo não pode fazer nada? Pode, eu posso. Às vezes eu vou tomar um vinho, sei lá, eu posso tomando um vinho aqui na minha casa, eu posso quando eu saio pra fazer alguma coisa, num almoço, mas não sei se vocês percebem, eu também posto estudando, eu também posto atendendo, eu também posto quando eu tô fazendo coisas de trabalho. Porque a pessoa que ela vai te buscar, por exemplo, para uma terapia, ela vai te buscar enquanto profissional. É legal trazer vida pessoal, humaniza o seu perfil. A pessoa pode se identificar com você, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de viver, de repente. Mas, cuidado para não colocar só vida pessoal e não profissional. Porque a pessoa ela vai te buscar sim, por se identificar com você, mas com isso associado ao eu confio no que essa pessoa fala.
eu confio no que essa pessoa faz. Então, se eu tô aqui no meu perfil, sem intencionalidade, falando de psicologia com idoso, passo o dia inteiro de pijama, apareço pra vocês com uma cara de sono, preguiça, não tá rolando, a Luzia tá trabalhando à força. Não mostro o que eu faço, não mostro o que eu estudo, falo de coisas aleatórias, só falo da minha vida, só apareço bebendo, enfim. Vocês não vão entender o que eu faço, não vai fazer sentido pra vocês. Mas, vocês que são psicólogos e psicólogas, quando entram no meu perfil e eu posto que, gente, hoje tem supervisão, a supervisão com as minhas alunas é muito bacana, a gente troca casos, uma ajuda a outra ali na resolução de um caso. Você que é psicólogo vai pensar assim, olha só, isso seria interessante na minha vida. Eu acho que eu preciso de uma supervisão com um grupo. Então, você vai me buscar para isso, entende? Então, com o seu paciente é a mesma coisa. Se você entra no seu perfil e mesmo que você mostre seus filhos, sua vida, seu café da manhã, né? Igual geralmente eu mostro, enfim, meu café, algumas coisas, andando de bike aqui, né? Fazendo exercício. Mas você também mostra estudando sobre perinatalidade, um estudo que saiu recente, fala sobre uma dor muito comum desse nicho. Então, por exemplo, luto perinatal, as pessoas invalidam o luto perinatal. Então, você vai falar sobre o não reconhecimento do luto, sobre como as mães e os pais que vivenciam o luto por perder um filho ficam silenciados, não encontram espaço para falar sobre a dor, porque todo mundo corre de falar desse tema, né? Então, você vai unir duas coisas importantes, que é isso que eu tô resumindo, que eu vou resumir agora, tudo isso que eu falei desse terceiro ponto, tá? Você vai unir duas coisas importantes. As pessoas vão se identificar com você e elas vão confiar no que você fala. Então, não basta eu achar que a Lu fala bonitinho. Não basta eu achar que é legal o jeito que a Luzia fala, ou que ela se comporta, ou do que ela acredita ou não na vida dela. Eu preciso entender se eu posso confiar minha história nela. Eu preciso entender se eu posso marcar uma consulta com ela e falar sobre a minha dor do luto e ela vai compreender e ela vai me ajudar, sabe? Então a gente vai ter que unir essas duas coisas intencionalmente. Então você vai sempre separar o seu perfil da internet, do Instagram, sei lá, do que você use aí de rede social, né? E também o seu posicionamento na sua vida. Porque onde a gente vai, a gente tá levando o nome do que a gente faz. Onde eu vou, eu falo que eu sou psicóloga e que eu atuo com obstetrícia, tá? Então, na sua vida e no seu perfil, você vai dividir em duas coisas. Trazer segurança em relação ao seu conteúdo, a conseguir falar diretamente com aquele público. E falar diretamente inclui falar o que essas pessoas vivem, a dor que elas têm, o medo que elas têm e tudo mais. E também trazer ali um pouco de humanidade para o seu perfil, mostrando também o que você é fora do trabalho, fora da rede social, que também é bem legal, tá bom? Essa humanidade, ela pode ser menos do que o conteúdo. O conteúdo, ele é mais, ele é primordial, porque é ele que vai fazer as pessoas entenderem que você pode ajudar elas, tá? E aí, um último ponto que eu queria trazer para vocês... e eu sei que não dá pra falar muitas coisas aqui, porque é uma live de meia hora, eu comecei, era 12:05, né, atrasada, e vou até 12:35 daqui a 2 minutos, então lá no Destrave eu vou falar muito mais profundamente disso, a gente tem um dia só pra falar de mercado, da psicologia perinatal, lá no Destrave eu vou falar como que eu fiz, detalhes, estratégias, dar dica de como fazer exatamente, como falar, como fazer uma parceria, enfim, lá a gente tem tudo isso, tá? Mas aí o último ponto é em relação a você não se isolar. Eu tenho até um card, quem é minha aluna e tá aqui sabe, eu tenho um card na capacitação que eu falo um pouco, eu faço uns cardzinhos assim de motivação, de problemas do dia a dia do psicólogo, né, para incentivar os alunos. Então, nesse card eu falo sobre o isolamento da psicologia. Nosso trabalho ele é muito isolado, a gente fecha a porta e acabou. É eu e a paciente, né? Então, é muito difícil.
Por exemplo, ó, aqui no meu escritório tem uma mesa enorme. Eu não posso dividir meu escritório com meu marido. Ele tem outro escritório aqui dentro de casa. Por que eu não posso dividir meu escritório com meu marido? Porque eu atendo nele. Ele não pode estar no mesmo ambiente que eu. Eu tenho que fechar a porta, colocar os fones de ouvido e atender a minha paciente. Entende? Então, a gente trabalha muito isolado. Então, uma última orientação para você sair desse isolamento. Procurar grupos, procurar rede de apoio, procurar pessoas dentro da obstetrícia, seja da psicologia obstétrica ou de qualquer outra área da obstetrícia, que vão te estender a mão, que vão te guiar, que vão errar junto com você e vão acertar junto com você. Porque quando a gente fecha a porta do nosso consultório, atende o dia inteiro, sai e não fala com mais ninguém, a gente começa a perder repertório. Então, ideias que eu poderia ter sobre negócios, ideias que eu poderia ter sobre a minha clínica, eu deixo de ter, porque eu perco o repertório. E quando tem outras pessoas, a gente aumenta esse repertório. Que outra pessoa tem uma ideia que eu jamais teria na minha vida e a gente vai fazer juntas. Ou então eu tenho uma ideia que a outra pessoa jamais faria na vida e a gente vai fazer juntas também. E aí é legal porque a gente, né, duas pessoas de repente podem se apoiar muito melhor e pode andar muito mais rápido nesse processo, tá? Rede de apoio é fundamental. Isso mesmo, Ana, né? Quem é da capacitação já sabe disso. Eu incentivo muito para vir para supervisão, para as coisas, enfim. Cinepsi, Clube do Livro, enfim, porque eu quero que a gente sempre tenha essa união de força mesmo, tá? Então, a última coisa que eu quero dizer é isso. Saia do isolamento, tá? Quebre esse isolamento. Mesmo que você atenda o dia inteiro no consultório, trancada ali, online, você precisa de momentos que você vai estar com outras pessoas. Isso é fundamental, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês amanhã, porque amanhã tem aula também, né? Amanhã, meio-dia, a gente vai estar aqui novamente para falar. Vou pegar aqui, ó, o tema de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre parto de natimorto. Olha, o tema é fundamental, né? Então, o papel do psicólogo em partos de natimorto, tá? Na quarta-feira, amanhã, meio-dia, estaremos aqui. E aí a gente vai destrinchar mais ali o nosso papel nesse cenário, né? Que é um tema muito caro, muito difícil. Mas conseguiremos fazer isso. Enfim, todos estão convidados. E convidados não, intimados para o Destrave. Dia 22, 23, 24 e 25 agora de maio, tá? É um conteúdo muito rico, muito prático. Quem não se inscreveu, entra aqui no meu link da bio e se inscreve, por favor, né? Que vocês depois vão ficar ali no meu pé. Libera a gravação, porque não se inscreveu e não assistiu, tá bom? Então aproveita e se inscreve, que a gente vai ter muito conteúdo rico. E é isso. Um beijo!